Bom dia. Continuamos a aula de músculos do tronco, miologia do tronco. Inicialmente, há músculos que movimentam o membro superior, mas não pertencem, uma boa parte desses músculos não pertencem na sua estrutura. No caso, o ventre muscular está situado em outra região, então são chamados de extrínsecos do tronco, do membro superior, perdão. E assim o tronco, ele tem os músculos chamados de tóraco-apendiculares e espino-apendiculares. Esses espino-apendiculares são os tóraco-apendiculares também chamados de posteriores. Primeiramente, os anteriores. Dois deles que são vistos aqui é o peitoral maior e o peitoral menor. Esses músculos, principalmente o peitoral maior, tem o formato de um leque, ou seja, as suas origens se fazem na clavícula, no externo e nas cartilagens costais. E a sua inserção, o peitoral maior, se faz na epífise proximal do úmero, na crista do tubérculo maior do úmero. E aí nós temos também o músculo peitoral menor sob o maior. Então, com a remoção do peitoral maior, à direita se vê ali o músculo peitoral menor esquerdo, e ele tem origem das costelas, a costela terceira, quarta e quinta costelas, podendo também ter origem da segunda costela, e sua inserção se faz no processo coracoide da escápula. Então, por favor, memorizem essas fixações, não só desses músculos, mas dos demais que vêm a seguir. Músculos tóraco-apendiculares anteriores, por exemplo, aqui o serrátil anterior, agora aparece em verde, e o músculo subclávio. Então, primeiramente, o subclávio, ele une então, a primeira costela ao nível da articulação costocondral com a face inferior da clavícula, onde tem um sulco. Então, origem e inserção desse músculo subclávio. O serrátil anterior, ele se origina das 8 primeiras até 9 costelas superiores. Então, a partir dessas digitações que dão aspecto ao músculo, um aspecto denteado ao músculo, de dentes. E então cada digitação dessa do músculo depois se reúne lá na escápula, na margem medial da escápula. Então esse músculo aí, esse serrátil anterior, ele é um músculo motor da escápula principalmente, mas também motor das costelas, nos movimentos respiratórios, principalmente de expiração. Agora os músculos tóraco-apendiculares posteriores ou espino-apendiculares. Espino porque tem a maior parte desses músculos origem dos processos espinhosos da coluna vertebral. Então observamos o trapézio com 3 partes, ascendente, parte ascendente, que é o trapézio inferior, trapézio médio é a parte transversa do trapézio, e o trapézio superior, que é a parte descendente, ou seja, conforme a origem e a sua inserção. Então, a origem a partir da linha mediana posterior das estruturas da coluna vertebral, e a inserção se faz na escápula e também na clavícula. Aqui não é visível, no trapézio. Ele se insere na clavícula, a parte descendente. A parte transversa se insere no acrômio da escápula, na articulação acrômio-clavicular, e a parte ascendente se insere na espinha da escápula. Muito importante esse músculo, não é? Nos movimentos escapulares, principalmente de movimentos de elevação, quase todos os movimentos da escápula, elevação, baixamento, adução e rotação superior da escápula. E aí tem o músculo latíssimo do dorso, que é antigamente chamado de grande dorsal, né? O latíssimo do dorso, que está nesse cadáver, na vista dorsal do cadáver, ele é um músculo que também de origem da coluna vertebral, a partir de T7, da sétima vértebra torácica,
e também inferiormente da aponeurose tóraco-lombar, aquela membrana ali azulada aqui, que aparece esbranquiçada aqui. E a sua inserção aqui através de fibras que vão também em direção ao úmero, no sulco intertubercular do úmero, esse músculo aqui. Então esse músculo, gente, ele é músculo adutor, participa da extensão do braço e também da rotação medial juntamente com o peitoral maior que foi visto. Então tem basicamente as mesmas funções do peitoral maior, sinergista do peitoral maior. Só que o peitoral maior faz a flexão e esse aqui faz a extensão do braço, na articulação do ombro. Os músculos intrínsecos do tórax são numerosos e ocupam os 11 espaços entre as costelas e entre as cartilagens costais, principalmente entre as costelas. Então, ao nível entre uma costela e outra, existe uma capa muscular de músculos com trajeto de fibras oblíquo, né, como se pode observar na imagem à esquerda e na imagem à direita, e da camada mais superficial, ou a primeira camada externa. Então é possível observar, aqui está uma falha de digitação, é camada externa e não interna, é a primeira camada. Depois tem a segunda camada, que é a camada média, e depois formada também pelos intercostais internos. E finalmente uma terceira camada formada por intercostais íntimos, cuja obliquidade do interno e íntimo é oposta à do oblíquo externo, certo? Então existe um cruzamento de fibras de oblíquo externo com oblíquo interno e íntimo na diagonal. Então corrijam, por favor, camada externa é primeira camada, ok? Então aqui para entender melhor, olha, aqui tem duas costelas, a margem inferior de uma costela acima com a margem superior de uma costela abaixo. Então o músculo intercostal externo ele vai movimentar as costelas, a sua parte fixa, a sua origem da costela acima e a sua inserção na costela abaixo. Então ele é considerado um músculo inspiratório, porque ele eleva as costelas. Já o outro, o intercostal interno, que está aqui juntamente com o íntimo, eles têm origem da margem superior da costela abaixo e inserção na margem inferior da costela acima. A diferença entre intercostal interno e íntimo não é só na disposição, músculo mais na camada média e outro na camada profunda. É que entre eles existe a passagem de vasos e nervos intercostais. Aqui os principais que aparecem aqui caminham junto com o sulco costal em cada costela, bem como aqui os vasos colaterais e nervos colaterais caminham aqui abaixo. Então essas estruturas vasculonervosas separam o intercostal interno do intercostal íntimo. E ainda na camada interna, que é a terceira camada, tem músculos que parecem fitas que unem cartilagens costais à face interna do processo xifoide e metade inferior do corpo do externo. Então a face voltada para a cavidade do tórax, aqui está o externo, e aqui está a origem do transverso do tórax. Vejam que ambos transversos do tórax aqui, né? A direita e a esquerda. Então origem e inserção, tá bom? E nessa mesma camada também profunda é possível observar os músculos subcostais que não são muito visíveis, né? Mais na metade inferior do tórax. Também auxiliares, esses músculos auxiliam também nos movimentos respiratórios. E finalmente aqui, já terminar essa parte desta aula, mostrar aqui os músculos que estão situados ao nível da vista posterior, no dorso do esqueleto do tórax, e que unem os processos espinhosos das vértebras torácicas até uma costela abaixo, em relação à vértebra de origem. Então são chamados músculos levantadores das costelas. A função então está no próprio nome do músculo. Pessoal, então por enquanto é só isso. Um abraço, que Deus abençoe e continuemos
falando mais na frente dos músculos. Tchau!